Você já se perguntou por que alguns atletas parecem evoluir muito mais rápido que os outros? Um dos segredos pode estar na análise de dados. Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do canal Iron Data, o canal onde eu documento tudo sobre o meu uso de dados e inteligência artificial na minha preparação para competições no Ironman. Hoje vamos falar sobre algo que pode mudar consideravelmente seu desempenho em competições. Como utilizar dados dos seus treinos anteriores para se preparar melhor nas competições. O esporte moderno está cada vez mais científico. Não importa se você é nadador, ciclista, corredor ou apenas pratica musculação. Os dados podem ser seus melhores aliados. Atletas de elite como Blumenfeld do triatlon já utilizam análise de dados há anos. E agora, com tecnologias mais acessíveis, você também pode. Analisar treinos passados permite identificar padrões, evitar lesões, otimizar cargas e principalmente criar estratégias personalizadas para competições. Tá, e você deve estar se perguntando quais dados devemos coletar. Minha dica é comece pelo básico, como duração de treino, distância percorrida, carga utilizada, repetições e séries. Depois que você já tiver o básico, eu sugiro você também coletar dados fisiológicos. Se possível, monitore frequência cardíaca, calorias gastas, níveis de lactato e VO2 máximo. Para complementar, também é importante você ter dados subjetivos, que basicamente são suas percepções de nível de esforço percebido, de qualidade do sono, nível de estresse e sensações musculares. Para fechar, use também dados de desempenho, como por exemplo tempos parciais, seja nos 100 metros da natação, seja por quilômetro na corrida, velocidades máximas, potências médias e recordes pessoais. Minha dica prática é utilize algum dispositivo que já te traz todas essas informações mastigadas, como o próprio Garmin e o Whoop, que eu já comentei algumas vezes aqui no canal. Próximo passo é você organizar seus dados. E obviamente use algum sistema de organização, seja o próprio aplicativo desse dispositivo, ou então um diário físico ou digital para você registrar algumas informações. Você pode utilizar planilhas, por exemplo. Eu gosto muito de complementar com alguns dados que não estão nos dispositivos em planilhas e com isso eu consigo ter uma visão muito mais detalhada. Categorize ao máximo os seus treinos, ou seja, organize por tipo de treino, intensidade, período de temporada e etc. As atividades, se você usa algum dispositivo como o Garmin, por exemplo, você já vai ter isso bem detalhado e vai poder imputar essas informações por lá. Mas tenha consistência. Dados incompletos dificultam qualquer tipo de análise em qualquer área da nossa vida. Então o ponto aqui é ser consistente no registro. Esse é um dos passos mais importantes. Não adianta em um dia você registrar e no outro não. Quando você for fazer sua análise vai faltar algo lá. Por último, use uma estratégia de visualização gráfica. Você pode utilizar outros aplicativos que se conectam a esses seus dados de um Garmin ou um Whoop, como por exemplo Rapid-Dash, que eu também já comentei aqui no canal. Com isso você centraliza as informações de todos os seus dispositivos e consegue ter uma análise mais visual e mais clara. Isso vai facilitar bastante a compreensão dos seus dados. Falando agora da análise de dados, temos alguns pontos importantes. Um deles é que você pode focar em identificar padrões. Por exemplo, procure tendências nos seus melhores e piores desempenhos. O que aconteceu antes dos treinos de bom desempenho? Faça também análise de progresso. Compare métricas ao longo do tempo para verificar se há evolução ou alguma estagnação. Procure por correlações importantes. Relacione qualidade do sono com desempenho, carga de treino com tempo de recuperação e etc. Quem me acompanha no Instagram sabe que de tempo em tempo eu sempre compartilho algumas correlações interessantes, inclusive sobre isso, sobre recuperação, sobre sono, hidratação, alimentação e como isso influencia diretamente o meu desempenho nos treinos. Use dados para encontrar pontos fortes e pontos fracos. Você pode usar os dados para identificar limitações e potencialidades. Agora é hora de mostrar para vocês uma análise na prática. Vejam que interessante. Nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês, eu subi todos os meus dados para a inteligência artificial e fiz as seguintes perguntas: analisar correlações entre qualidade do sono e performance nos treinos, identificar padrões de recuperação após diferentes tipos de atividades, avaliar como diferentes tipos de exercício impactam minhas métricas fisiológicas e examinar a relação entre consistência do sono e scores de recuperação. Com isso eu consigo ter uma resposta muito detalhada, dos impactos aí dos diferentes tipos de exercício, como por exemplo, a natação é o que me gera maior nível de cansaço e faz
faz bastante sentido porque é o esporte que eu sou mais iniciante. A musculação hoje é o esporte que me gera menos cansaço aí cardiovascular. Sobre meus padrões de recuperação, eles são similares, independente do esporte. Meu corpo ele está muito mais adaptado, né, a treinos de musculação. Faz todo sentido porque o meu histórico na luta é um histórico mais de explosão. Então, toda vez que eu faço musculação, meu HRV, né, minha variabilidade de frequência cardíaca fica mais alta, ou seja, eu me recupero melhor. Sobre o meu sono, né, quando eu tenho aí de 60% a 80%, eu tenho uma performance aí de 80%, e quando eu tenho de 80% a 100%, eu tenho uma performance também muito similar. Então, se eu tiver uma performance aqui do sono, né, maior que 60%, consequentemente, eu vou ter também uma performance nos treinos. E aqui também eu tenho algumas recomendações. Então, vejam como é fácil fazer qualquer tipo de análise se você tem os dados bem estruturados, se você registra ele todos os dias, se você usa dispositivos que já coletam grande parte desses dados automaticamente. Basta você subir isso em qualquer tipo de inteligência artificial que você considera de boa qualidade. Nesse exemplo aqui eu estava utilizando a Claude da Anthropic, e você pede uma análise aí fazendo perguntas muito específicas. Então, se você tem o input, você consegue o output de uma maneira muito clara. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas como eu aplico para melhorar a minha performance aí e se preparar melhor para competições? O primeiro ponto é você fazer um alinhamento e uma periodização dos seus treinos com base em ciclos anteriores. Então o que você tem que fazer é analisar os seus ciclos anteriores, entender exatamente como foi sua evolução e alinhar com o seu coach, né, para que ele faça uma periodização mais otimizada, baseada em dados. Outro ponto é fazer simulações de competição, como os famosos simulados que a gente faz, né, que de fato tenta criar a mesma dinâmica de uma prova, com distâncias às vezes um pouco mais adaptadas. Mas com isso você consegue ter mais dados e mais insumos que vão além dos seus treinamentos, que vão servir também de inteligência para você calcular como vai ser sua prova no futuro próximo. Sobre sua previsão de desempenho, estabeleça metas realistas baseadas na progressão documentada. Para isso você também pode utilizar a inteligência artificial. Então, por exemplo, toda vez que eu vou fazer uma competição, eu subo minha última periodização, meu último ciclo de preparação, e peço para que a inteligência artificial faça um cálculo de em quanto tempo seria possível eu conseguir fazer a prova. Então, por exemplo, no meu Ironman 70.3 de Aracaju, eu fiz, o resultado foi bem interessante, a diferença foi mínima, mas a inteligência artificial pode te ajudar a você estabelecer, né, metas realistas de acordo com o que você treinou. Crie estratégias personalizadas. Como você vai ter um monte de dados, você consegue criar estratégias personalizadas e adaptadas para seus pontos fortes. Então vamos supor, por exemplo, que você é muito forte na bicicleta, que é o segundo esporte. Então você vai montar aí uma estratégia personalizada para você se beneficiar na bicicleta e não se prejudicar tanto nos pontos fracos que seriam os outros esportes. Você também pode fazer ajustes de pré-competição com os dados, seja na parte nutricional, como na parte de tapering e descanso. Uma coisa que eu faço muito, por exemplo, é pedir para uma inteligência artificial, com base, né, nos meus relatos anteriores, fazer minha estratégia de hidratação, que para mim é um ponto preocupante, porque eu tenho enxaqueca. Então, qualquer hidratação mal organizada em uma prova, eu vou ter dor de cabeça. Então, meus dados do passado servem bastante para conseguir fazer esse tipo de ajuste. Bom, alguns erros comuns para você evitar. Primeiro é o que a gente chama de paralisia por análise. Dados são importantes, mas não deixe que as análises excessivas substituam os seus treinos. O outro ponto é comparações inadequadas. Tome muito cuidado ao comparar os seus dados, seja no Strava ou vendo em redes sociais, com algumas outras pessoas. Cada um tem a sua adaptação fisiológica, a sua performance, seu tempo no esporte. Então tome muito cuidado e tentem se comparar apenas com si mesmo, com seus dados do passado, né? Acho que a ideia é você fazer essa progressão com base do que você entregou no passado e não com base do que outras pessoas estão entregando. Um outro erro comum é ignorar sensações. É óbvio que os dados objetivos são muito importantes e muito úteis, mas as sensações do nosso corpo também dão recados super importantes, então fiquem atentos a isso. Eu mesmo já cometi muito esse erro de focar apenas em analisar números e esquecer de me auscultar, né, de ouvir meu corpo de dentro para fora. Outro erro que você deve evitar, né, coleta inconsistente. Esse também é um erro comum, as pessoas acabam registrando sem consistência e quando vai fazer qualquer tipo de análise, o resultado esperado fica completamente diferente da realidade. E por último, cuidado com interpretações incorretas. Correlação não significa causalidade. Sempre busque entender os porquês. Recapitulando o que aprendemos hoje. Primeiro falamos sobre a importância de dados no esporte, depois quais dados devemos coletar, como organizar e analisar esses dados e por último, como você deve aplicar para otimizar a sua preparação de competições. Galera, comecem hoje mesmo se for numa folha de papel, mesmo que seja apenas com informações básicas, vocês não têm noção do quanto isso vai ficando rico ao longo do tempo. E se gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreve no canal para acompanhar outros vídeos como esse. Até o próximo vídeo e fui!